Transmissão iniciada. Bom dia, queridos e amados irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre nós. Obrigado, irmão Marinho, pela oração. E realmente é sempre uma responsabilidade que nós temos ao falarmos sobre as coisas de Deus. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. O título da nossa mensagem de hoje é Humildade e Obediência. Olha só, humildade e obediência em primeiro lugar. O hino falou ali de se obedecer a Deus, né? E essa incumbência nós a temos de obedecer a Deus naquilo que nos é possível hoje devido à nossa imperfeição. E nós vamos citar dois grandes exemplos na Bíblia. Uma é de uma mulher. E essa mulher, ela, ela obedeceu a Deus de uma forma que até hoje já se passaram 2000, mais de 2000 anos, e devido a essa obediência, sem pestanejar, nós estamos vivendo numa época em que nós teremos uma chance de estar com Deus num paraíso. Irmãos, essa mulher, que o nosso texto, né, é baseado no livro de Lucas, mas eu gostaria de ler um texto aqui para os irmãos. Vamos ler aqui Salmos para nós entendermos melhor e depois nós vamos juntar todos os textos e vamos fazer aqui um apanhado da importância que nós temos de obedecer. Olha só, Salmos 138, 6 é um dos textos base. Diz assim, Salmos 138, 6 diz assim: Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia, Deus atenta, né? Para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Essa mulher, ela era a filha de Joaquim e Ana. Os irmãos não vão achar na Bíblia. Isso está escrito nos livros apócrifos, porque na Bíblia não estão os nomes de seus pais. Mas ela era descendente de Davi. Só para curiosidade, né? Ela está escrito nos livros dos proto-evangelhos, né? Mateus, Tiago. Agora, por que essa mulher não está? Devido à própria sociedade da época. E vamos ser já bem direto e objetivo, né? Era uma sociedade machista, em que as mulheres não lhe eram dada o devido valor. Então, quando se fala de uma mulher na Bíblia, realmente fez algo espetacular. Vamos ler aqui um outro texto, irmão. Mateus, no capítulo 26. Acharam? Diz assim. Olha só. Mateus 26, 39. Diz assim. E
Indo um pouco mais diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, nós notamos que, que Deus, eles têm o seu próprio critério. Deus tem os seus próprios critérios. Deus segue aquilo que ele determina, que muitas vezes é incompreendível, é incompreensível para nós. Deus fala através dos humildes. Foi salientado muito hoje na escola, né? Deus fala através dos humildes, e assim ele fez com Davi, com os profetas, e assim por diante. Deus sempre escolheu os humildes em detrimento dos aqueles que são altivos. E essa mulher, que nós ainda vamos, os irmãos já devem saber quem é, mas tinha uma outra pessoa muito humilde também, que era o seu marido. O seu marido também era muito humilde. Ele não era altivo. E na situação dele, que foi apresentado para ele, tinha que ter essa humildade. Eu falei que Lucas, né? Baseado em Lucas. Então se coloquem, irmãos, na situação deste casal. Uma mulher que a Bíblia não fala quem eram os seus pais, mas fala que ela era descendente de Davi. Inclusive os irmãos sabem, né, que é no livro de Lucas e no livro de Mateus tem a sua genealogia. Vamos ver aqui, ó, Lucas capítulo 1, do versículo 26 e 28. Olha só, diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E o que foi a reação dessa mulher? Olha aqui no versículo 31 e o 32. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de quem? De Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa moça, segundo alguns historiadores, deveria ter cerca de 15 anos nessa época. Maria deveria ter cerca de 15 anos. O que essa Maria acontece com ela? Simplesmente ela se assusta pela situação. Nunca teve algo parecido descrito para a humanidade. Olha aqui, vamos ver aqui o versículo 34 e o 35. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso também o santo que de ti há de nascer, olha, há de nascer um santo de ti, será chamado, que mesmo? Filho de Deus. Agora note, irmãos, uma curiosidade. Deus já tinha feito outros milagres no passado, no caso de Sara, que era estéril, e outras mulheres. Sara, quando o anjo disse para ela, o que aconteceu com Sara? O que Sara disse? Sara deu uma risadinha. Sara duvidou. E Maria? Jamais. Maria não duvidou. Olha aqui o que o versículo 37 e o 38 diz. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria não duvidou, não riu, assim como Sara rido, né? Maria mostrou-se uma humildade em primeiro lugar, em nada duvidando da palavra de Deus. Por quê? Maria conhecia os propósitos de Deus, Maria conhecia as profecias de Deus. Maria, acima de tudo, era uma serva obediente, porque se ela não tivesse todas essas características, Deus não iria escolhê-la. Poderia ter feito o contrário, né? Que nem o caso da sua prima, Isabel, mas não. E que Isabel deu à luz a João Batista, né? Mas não, foi reservada para Maria. Essa, essa, essa coisa que aparentemente seria impossível. E mesmo assim, no caso, Maria não duvidou. Por quê? Porque ela confiava em Deus. Então, Maria, ela foi receptiva. Ela colocou-se à disposição do cumprimento de Deus. Olha aqui, vamos ler um outro texto, Isaías, irmãos. Vamos ler aqui Isaías, no capítulo 43, no versículo 19, que diz o seguinte: olha só. Eis que faço uma coisa nova, é a palavra de Deus, né? Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Maria conhecia o livro de Isaías. E Maria se lembrou dos milagres. Olha aqui um outro texto, Isaías 64, irmãos. Isaías 64, no versículo 8, diz o seguinte. Isaías 64, versículo 8 diz assim: Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das tuas mãos. Isaías ainda 6:8. Isaías 6:8 diz ainda uma coisa mais para fortalecer os pensamentos de Maria. Isaías 6:8 diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, que para Deus nada é impossível. Então, caríssimos irmãos, o louvor e a humildade, elas andam juntas.
Maria não e tem um outro detalhe. Maria, ela não saiu alardeando. Por quê? Maria poderia sair e já falar para o primeiro vizinho: "Oh, estou grávida." Por que que Maria não faz isso? Por causa da sociedade da época. Maria estava prometida a José. Ela ainda não era esposa de José. Então, Maria ficou quieta, guardou para si. Ela ficou aguardando instruções. E o que aconteceu depois disso? Olha só, o anjo que falou com Maria, o que ele fez? Ele não fez um serviço incompleto. O anjo foi falar com o interessado na situação, e era José. Sabia, irmãos, que pela época, Maria poderia ter sido até apedrejada, se fosse seguir a lei, ao pé da letra? Maria poderia ter sido apedrejada, ser morta. Exatamente. Aqui o irmão Vicente, vocês os irmãos ouviram, mas o irmão Vicente ainda complementou. E Maria poderia ter sido taxada como prostituta. Mas o que que Maria tinha? Olha aqui em Lucas 2,19. Diz assim, ó, acharam? Lucas 2,19. Lucas 2,19 diz assim: Mas Maria guardava todas estas coisas. Olha só, toda essa situação, conferindo-as em seu coração. Irmãos, a Bíblia que eu estou usando é a versão Almeida, tá? Aqui Lucas 1, 45, Lucas 1, do 1, 45, diz assim, ó, quer ver? Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E não foi o que aconteceu? O anjo avisou a José, José tomou todas aquelas providências e foi fácil para Maria? Acho que não foi. Olha aqui ainda, irmãos, no próprio capítulo 1 de Lucas, do versículo 46 até o 50, que diz assim, ó: Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Ela nunca se engrandeceu, irmão. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Essas são palavras inspiradas por Deus para Maria. E Maria disse. Então, irmãos, olha só aqui o que Isabel falou de Maria, né? Exatamente. Então, irmão, aqui, por que que Maria cumpriu tudo isso? Porque ela se entregou de Deus ao coração. Maria, aqui em Lucas, do 28 até o 35, olha só, vamos ver. Ó, Lucas 28 até o 35, vamos até para dar aqui uma fechada, olha aqui, ó. Ó, Lucas 2, 28 até o 35 diz assim: Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: eh, Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Isso aqui é Simeão, né?
a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muito em Israel, e para sinal que é contraditário. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, mais uma profecia cumprida, que Simeão queria conhecer aquele Salvador de Israel. Mas uma coisa nós temos que ter em mente, que não era em pleno conhecimento o que se esperava de Cristo. Em primeiro lugar, era uma salvação para Israel. E não essa abrangência gigantesca de toda uma humanidade. E a história nós, nós conhecemos bem, segundo tudo aqui a Bíblia. Aqui ainda na Bíblia, salienta que não foi fácil para Maria na, na criação de seus filhos. Por quê? Eles foram perseguidos, eles foram viver no Egito e assim por diante. E Jesus deu um grande susto em Maria, que está aqui em Lucas, no capítulo 2, no versículo 49, que diz assim: E ele lhes disse: por que me procurais? Um texto bem conhecido, toda a essência da história. Então, não vamos entrar em maiores detalhes, né? Mas não sabeis que me convém tratar nos negócios de meu pai? Note, irmãos, que Maria voltou para procurar seu filho, e José também. Mas Jesus tinha outros planos, Jesus tinha 12 anos. E ele já estava quase atingindo a maioridade, segundo aqui os judeus, né? Então, caros irmãos, nós temos um exemplo de humildade para seguir. Nós temos aqui um exemplo de um homem que não, que foi o mais humilde do que Moisés. Por quê? Porque ele era filho de Deus, que foi Jesus Cristo, né? Em Romanos 12:1 nos diz o seguinte, olha aqui, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo a Deus, que é o vosso culto racional, que é o nosso culto, o nosso e o dele, um culto racional, que foi deixado para nós. Atos 1:14. Vamos ver aqui, Atos 1:14. Vamos ver o que diz aqui, Atos 1:14. Diz assim: Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Note que às vezes passa despercebida para muita gente. Cristo não abandonou sua mãe. E a sua mãe não abandonou a Cristo. Estavam sempre juntos. E depois, quando Jesus foi morto, né? Ele deu Maria para que João cuidasse dela. Então, irmãos, um ponto importantíssimo que, de forma nenhuma,
pode nos passar despercebido do caso de Maria. Jesus herdou essa humildade de Maria, porque, afinal de contas, Cristo era um filho biológico de Maria. E no DNA sempre se herdam algumas coisas do pai. E Jesus herdou essa, essa humildade de Maria. Jesus herdou isso. Então, para nós finalizarmos, nós devemos colocar Maria no lugar que ela é merecedora, colocar Jesus, um excelente filho que ele foi, que Jesus e Maria fizeram uma coisa: obedecer a Deus. José não entra aqui na história, porque, segundo aqui alguns historiadores, diz que José era muito velho, então provavelmente já devia ter morrido. Mas aqui eram os descendentes de Davi. Então, queridos irmãos, nós, com esse sermão, vamos fazer uma síntese disso. Que com esse sermão, nós nos leve a honrar a Maria, não como um objeto de adoração, porque Maria virou objeto de oração no concílio, né? No concílio de Éfeso, cidade famosa, né? No ano 431. Ali que nasceu para a Igreja Católica, né? A Mariolatria, né? Então foi no ano 431. Então, nós devemos dar toda a honra a Maria como uma boa mãe, alguém que cumpriu com seus objetivos. Ela não ficou se baseando em lei, porque, conforme já foi dito, né, ela poderia ter sido morta. Ela não saiu alardeando, não, mas ela aguardou no Senhor o que Deus ia fazer. E Deus fez muito bem. Então, nós não devemos ter ter Maria como um objeto de adoração, mas reconhecendo nela, em Maria, a mãe de Cristo, como uma mãe exemplar, uma mãe de fé, humildade, obediência e, acima de tudo, de oração. Porque com o seu filho é que deu a oportunidade para nós suplantarmos todas as nossas dificuldades nesse mundo e viver com o Senhor Jesus. E Maria deu um conselho excelente que nós podemos seguir. Vamos ver aqui, irmãos, por favor, em João, capítulo 2, no versículo 5. Ela falou para algumas pessoas, mas que nós podemos ter esse conselho até hoje para nós. Diz assim, João, capítulo 2, do versículo 5, disse assim: Sua mãe, Maria, disse ao servente: Fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, seu filho. Então, que nós sigamos o exemplo. Amém? Vamos então orar, irmãos? Pai eterno, misericordioso, mais uma vez nesta manhã gostaríamos de humildemente chegarmos diante de sua presença, bondoso Pai, lhe agradecendo por este culto maravilhoso. Bondoso Pai, agradecemos pela escola, agradecemos, Senhor, pelo dia de vida, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de bom. Lhe pedimos, bondoso Pai, nos dê força, discernimento, humildade para seguirmos
o conselho de Maria de colocar em primeiro lugar em nossas vidas o Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que lhe suplicamos e lhe rogamos por tudo. Amém.